Meu nome é Darley. De novo, trabalho com a Carol. A gente trabalha junto, gente, basicamente. A gente é do mesmo time. Não sei se eu falei já. Acho que só para me descrever também, um homem branco e blusa branca, calça preta, acho que é isso. Isso. Só para falar onde a gente trabalha, né? Recentemente eu passei para o time de Datomic, que é o nosso banco de dados aqui. Confiro online, é bem interessante, é bem diferente. Bom, só dando uns avisos técnicos, né? A gente tem alguns lanchinhos ali, e para a saída de emergência é no final do auditório à esquerda, e se vocês precisarem de banheiro, ou água, ou cafezinho, é no final do corredor, mas a porta do meio, virando à esquerda. Tá bom? Beleza. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho também, além dessas apresentações. Bom, a piadinha, fazer em honra ao Arthur, que não está aqui. Em casa, vocês sabem onde estão o lanchinho e o banheiro, então se encontrem. Tá? E então a gente fala um pouquinho do Meetup, né? Acho que a gente tem bastante gente que já veio aqui, já conhece, mas é sempre bom relembrar qual que é o intuito disso, né? A gente está construindo comunidade, a gente está trocando conhecimento. A gente tem hoje palestrantes, né, aqui no Nubank, então a gente está trazendo um pouquinho de informação também sobre o que a gente faz no dia a dia e está aberto para comunidades, inclusive, para, enfim, quem tiver a fim de conhecer, trocar conhecimento. Também tem está aberto para comunidades, acho que você chegou a falar, mas se a gente tem formulário e tal, se quiser algum outro assunto, alguma coisa, a gente gosta muito de Meetup, é um espaço bem legal. Então, se vocês tiverem ideia, por favor, onde que eles acham o formulário? Pode mandar no formulário do LinkedIn e também no final do evento vocês vão receber um formulário de avaliação. Então, nesse formulário de avaliação, vocês podem mandar comentários vários, além do que está sendo pedido lá. Bom, eu acho que é isso. Bom, muitas pessoas também, essa vai ser uma pergunta recorrente, hoje a gente está sem pessoal de RH, de contratação, mas sempre tem vagas também no site do Nubank. Estamos contratando. Para todos os níveis, a gente sabe que tem menos vagas para júnior, mas, enfim, tem aí. Se inscrevam, venham, compareçam. E eu acho que, sem mais delongas, a gente pode entrar, então, né, na apresentação aí do tema e das pessoas. Bom, como vocês viram, o nosso tema é Gerenciando Limites na Nuvem, estratégias e melhores práticas para sustentar o crescimento do Nubank. O que é nuvem? O que é nuvem? Sei lá, eu. Eu gosto daquele meme lá dos Simpsons, o homem lá gritando para a nuvem. Depois joga na internet, quem não conhece. Mas o que é a nuvem? Bom, eles vão falar bastante sobre a nuvem. Então, eles vão falar um pouquinho, obviamente eles vão falar, mas sobre como eles desenvolveram uma ferramenta e vão dar uma belíssima, eu acho, introdução de como funciona aqui a nossa arquitetura, a nossa infraestrutura. Está bem legal. Então, se você quiser começar chamando o nosso primeiro convidado. É verdade. Diogo Dantas, quem não conhece, vai ser um palestrante aqui. Pelo menos aqui, eu tenho uma cola sobre ele, tá? Então, estou colando aqui sobre ele, porque eu conheci hoje, para ser muito sincero, mas... mas é um cara que já trampa há bastante tempo, ele é do time de infraestrutura daqui do Nubank, né? Infraestrutura e cloud, é um cara que já está aqui, acho que 1 ano, não é isso? E aí ele tem bastante experiência com isso, vai compartilhar um pouco com vocês, teve uma ferramenta que eles fizeram, eu não vou adiantar muito da palestra, mas é bem legal. Boa. E, do outro lado, a gente tem o Elton, ele é formado em Sistemas da Informação, trabalha também no Nubank há 2 anos. A gente está dando essa introdução, mas se vocês quiserem falar um pouquinho mais sobre vocês também, se autodescrever, tá? Fiquem à vontade. Ele é geek, gateiro, pai do Enzo e esposo da Haiti. Falei certo? Mas é gaita ou gato que você gosta? Gateiro, não é gaiteiro, não. Gateiro, de gatos. Miau! Entendi. Gatinhos, miau, miau. E ele trabalha com tecnologia desde 2013, eu já falei isso aqui, peraí que eu perdi. Bom, ele atua aqui na equipe de cloud, desenvolvendo soluções focadas em governança dos recursos em nuvem, que possibilitam a escalabilidade robusta da nossa cloud. Então, sejam bem-vindos, boa apresentação e Oi. Com vocês. Oi. Oi, gente, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o Diogo Dantas, sou software engineer aqui no Nubank, comecei há 1 ano, né? Fazendo minha apresentação aqui, eu sou um homem branco, de cabelos pretos, olhos castanhos.
mais ou menos 1,70 m de altura, um pouco acima do peso, vestindo uma camisa azul, calça jeans e sapatos marrons. Boa noite, pessoal. Eu sou o Elton, né? Gostaria de agradecer a disponibilidade de todos vocês que estão aqui conosco hoje, tanto presencial como online. Eu sou um homem branco, tenho 32 anos, cabelo bem curto, castanho, olhos castanhos, cor branca, né? Estou vestindo minha propaganda gratuita aqui. Estou de roxo, polo roxa, jeans e sapato preto, né? Eu atuo como software engineer no Nubank há aproximadamente 2 anos, como engenheiro mesmo. Entrei na virada de chave da Isinvest, na compra, né? E hoje a gente quer compartilhar um pouquinho aí com vocês sobre como a gente solucionou essa estratégia de gerenciamento de cloud para vocês. Só dar um recadinho, o pessoal falou do online, que se puder falar só um pouquinho mais perto do microfone, para ficar melhor lá. Perfeito. Obrigada. Beleza. Posso ir? Pode. Então vamos começar, gente. A gente vai falar um pouquinho hoje aqui, vou passar a agenda. A gente vai iniciar com um contexto sobre o que é o NU, né? Acredito que a maioria de vocês já conhece, mas a gente vai dar algumas informações que vão nos levar a entender o tamanho da escala da operação de TI do NU e como a gente conseguiu arquitetar todas as nossas plataformas para suportar esse tamanho gigante do que é o NU hoje. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre gerenciamento de recursos, que é entrar mais no assunto sobre gerenciamentos de limites da nuvem, né? O que já começa com uma contradição, né? Quem já ouviu falar de nuvem aqui, provavelmente vai lembrar que muita gente fala a nuvem é infinita. E esses dois malucos aí estão falando de limites de nuvem. Mas a gente vai chegar lá, eu acho que vocês vão conseguir, a gente vai conseguir explicar bem aqui, todo mundo vai entender. E no final deixar um takeaway para vocês levarem para casa. Começando um pouquinho, basicamente, o NU é uma das maiores plataformas de banco digital do mundo hoje. Então, a gente está falando já numa escala global, do tamanho do NU, não só de Brasil. Está presente na vida de mais de 110 milhões de pessoas em 3 países diferentes: Brasil, Colômbia e México. E hoje a gente já atende 56% da população adulta do Brasil, que é um número muito grande. E com assim, um nível de engajamento dos clientes muito grande, porque 84% dos clientes fazem transações frequentes e a gente considera esses 84% como clientes ativos. E o negócio continua crescendo, cerca de 20 milhões por ano. O 20 milhões é a média dos últimos anos, né? Mas, na verdade, é que eu não tenho a curva aqui, mas se a gente mostrasse a curva, vocês iam ver que uma curva praticamente exponencial de crescimento. Hoje, a nossa principal missão é combater a complexidade, né, falando do sistema financeiro, para empoderar as pessoas, para que as pessoas tomem conta da sua própria vida financeira. Não fiquem dependentes do sistema bancário. O sistema bancário ser utilizado somente como um auxílio para as pessoas cuidarem das suas finanças. E aí, para a gente combater essa complexidade do sistema financeiro, né, e empoderar as pessoas sobre esse assunto, o NU tem crescido muito, ano a ano, cerca de 63% da sua receita, né, ao mesmo tempo que a gente diminui cerca de 4% ano a ano o custo de servir. Quer dizer, a gente aumenta as receitas ao mesmo tempo que o custo operacional diminui. E isso é que permite a gente estar sempre construindo novas soluções para facilitar a vida dos nossos clientes. E essa redução do custo, né, no último trimestre, deu um resultado de 80 centavos de dólar por cliente, que é 85% menor do que o mercado, do que os bancos tradicionais. Então, a gente consegue oferecer muito para o nosso cliente a um custo baixo. Por isso que também o custo que chega para o cliente também é baixo. Porém, tudo tem um porém, né?
Para a gente conseguir chegar nisso, tem toda uma infraestrutura de TI por trás, milhares de engenheiros trabalhando aqui 24 horas por dia. E aí, nós temos um banco 100% digital, que investe intensivamente em tecnologia e que tem uma escala de operação que cresce exponencialmente, como os números já mostraram, ao mesmo tempo que a escala do uso desses recursos de tecnologia cresce linearmente. Então, a mágica acontece aqui. Nossa operação está sempre crescendo exponencialmente, ao mesmo tempo que os nossos custos, os principais custos são de tecnologia, estão crescendo de maneira linear. E a gente está sempre desacoplando essas duas curvas de crescimento da operação e crescimento da tecnologia. É essa diferença aqui que permite a gente estar sempre lançando coisas novas, trazendo várias features e serviços para os nossos clientes. Bom, pessoal, como vocês viram, nossos números já são bem impressionantes, né, por se dizer, na visão de business. Agora, eu vou dar introdução a como se comporta a nossa plataforma e nossa operação. Tá? Então, olhando aqui, nós possuímos mais ou menos 4.000 microserviços, né? Nossos sistemas hoje eles são baseados em microserviços, arquiteturas de microserviços, orquestrados por Kubernetes. E dessa orquestração de Kubernetes, a gente tem 70.000 pods de Kubernetes, consumindo 50.000 CPU cores de memória, mais 200 terabytes de memória, né? É uma coisa bem robusta, já, como vocês já podem ver. A gente tem o nosso sistema Datomic, que ele suporta, né, ali o Nubank, com 1.8 mil transactors, em cima rodando ali em 15.000 pods de Kubernetes, com consumo de 24.000 CPU cores, mais 100 terabytes de memória, né? Mais uma vez, mostrando a robustez que o Nubank tem para garantir que seus números sempre sejam fortes, sempre tenham uma escala garantida ali para atender bem nossos clientes. Próximo. Nosso sistema de mensageria ele é baseado no Kafka, né? Então, a gente tem, por dia, 72.000 mensagens criadas e consumidas. Isso... Desculpa, 72 bilhões, para vocês entenderem, é muita coisa. E isso, para suportar essas 72 bilhões, a gente tem 900 tópicos, isso em 185.000 partições e 550 partitions réplicas. Falando agora sobre o Kubernetes, né? O Kubernetes ele tem uma capacidade de processamento bem intensa, né? Ele hoje tem 83 clusters divididos em 10.000 nós, consumindo 360.000 CPU cores e 8 petabytes de storage. Não é terabytes, pessoal, petabytes, né? Isso resulta em quê? A gente consegue processar 10 milhões de requisições por segundo. Não é pouca coisa. Isso daqui dá confiabilidade e disponibilidade para cada demanda que é necessário a gente cumprir aqui dentro, para cada cliente, cada transação, cada coisa que a gente precisa estar entregando para o cliente final. Falando um pouco sobre o no Workflows, né? A gente tem 15.000 deploys mensais, né? A gente tem uma taxa de sucesso de 95% desses deploys, com 2.5 mil usuários ativos, com 9 milhões de tasks por mês. Essas 9 milhões de tasks por mês entram ali no pipeline, a gente consegue ficar deployando ali
diariamente isso daí em grande quantidade. Próximo. Agora falando sobre a AWS. A AWS é extremamente massiva, a quantidade de dados que a gente trafega nela, né? Porque se vocês derem uma olhada ali, a gente tem a capacidade de processo e processamento bem grande, porque a gente tem 7.000 load balancers. Então, dentro desses 7.000 load balancers, a gente consegue receber diversas requisições. De CPU Core, a gente consome 1 milhão. Buckets S3 ali para diversas ações, necessidades. Cada time tem buckets, então a gente tem 2.500 buckets, que é muita coisa. Olhando aqui EBS Store, a gente tem 16.000 petabytes. Novamente, um grande volume ali de uso, mais 21.000 tabelas DynamoDB. E para S3 a gente tem 230 petabytes também, né? Então, vocês podem ver, são números imensos para atender esses 100 milhões de clientes e crescendo cada vez mais e com pouca incidência. Agora o Dantas vai dar uma introdução às arquiteturas e gerenciamento ali de recursos. Valeu, Elton. A intenção do Elton era assustar vocês, não sei se ele conseguiu, né? Eu disse, Elton, joga lá os números e deixa o pessoal de cabelo em pé. Eu estou vendo que tem muita gente jovem hoje aqui, né? Esse é um assunto bem específico na área de TI. São poucos profissionais que trabalham com Cloud Infra, né? A maioria das pessoas são engenheiros de software para produto, talvez para plataformas, mas pessoal de Cloud Infra geralmente é reduzido, então não é um assunto assim que é o mais querido da nossa área, né? Então, eu queria dar um disclaimer que eu devia ter dado no início. Se tiverem dúvida, levanta a mão e faz a pergunta, tá? A gente está em casa aqui. E aí, o que a gente souber, explica. O que a gente não souber, a gente avisa que não sabe. A partir de agora, eu vou falar um pouquinho das arquiteturas que suportam aqueles números. Aí, eu queria dizer que todo o trabalho que foi feito no desenho dessas arquiteturas, na implantação, no desenvolvimento dessas plataformas, é um trabalho feito por diversos times do Nubank e mais de 2.500 engenheiros. Então, não é um trabalho do Diogo, não é um trabalho do Elton, é um trabalho de uma equipe, várias equipes, na verdade, aqui dentro do Nubank. A gente está tentando compilar, porque essa parte de gerenciamento de limites está com a gente, né? Começando um pouquinho sobre arquitetura de contas na AWS. A AWS, para quem não conhece, é o maior provedor de nuvem no mundo. Há controvérsia, mas foram os caras que inventaram a nuvem e é o maior parceiro de nuvem do Nubank. Então, quase a maioria das nossas plataformas estão hospedadas hoje na AWS. Lá no início do Nubank, 10 bilhões de anos atrás, alguma coisa assim, a gente tinha tudo hospedado em pouquíssimas contas, mas muito poucas contas, numa estrutura que a gente chamava de mega accounts, ou também conhecida como Pangeia. Isso não gerou no início, mas aconteceu depois, na medida que o banco foi crescendo e expandindo a sua base de clientes assim, exponencialmente. O primeiro problema é que isso gera um blast radius muito alto. Então, quando você tem um incidente pequeno, que seja num serviço, numa plataforma, num componente específico, como está tudo unido na mesma conta, aquele incidente poderia gerar uma coisa com impacto muito maior. E um pequeno incidente gera impacto um pequeno incidente num componente gera impacto para outros componentes. E isso poderia vir a gerar gargalos, né? Além de que tudo numa mesma conta gera uma complexidade muito grande para a gente isolar os ambientes. Por exemplo, a gente tem ambiente de staging aqui, tem ambiente de produção. A gente precisa que eles fiquem isolados. Quando você joga tudo na mesma conta, precisa de um trabalho muito grande para você garantir que realmente os ambientes estejam isolados. E, por fim, essa arquitetura Pangeia, tudo no mesmo lugar, gerava, por meio que uma coisa natural, o acoplamento dos sistemas, que é uma coisa indesejada.
A gente precisa que os sistemas funcionem isoladamente, independentemente, desacoplados. A partir de 2018, quando o Nubank, assim, na verdade, a partir de 2017, o Nubank começou a crescer muito, mas muito mesmo. E aí, a partir de 2018, a gente lançou uma estratégia, ainda não estava aqui, estou contando a história, né? De multi-accounts. Então, tudo que era em uma única conta, algumas contas, tá? Pouquíssimas contas, a gente começou a separar num movimento que a gente chamou de deriva continental, já que antes a gente chamava de Pangeia, né? Isso permitiu que, na verdade, diminuiu o nosso risco de um incidente causar um impacto muito grande em vários serviços, né? E habilitou que o banco conseguisse crescer ao longo do tempo e a gente chegar onde está hoje. E, da mesma forma como as mega accounts acoplavam os sistemas, a estratégia multi-account tende a desacoplar, meio que força para que as plataformas sejam desenvolvidas de forma a não terem ligações ou dependências hard, né? E, além disso, a gente conseguiu também começar a separar entre domínios. Os domínios é um conceito que a gente usa internamente aqui, né? Que a gente tenta separar. Tem um domínio do Pix, tem a galera que faz o crédito, tem gente que tem a equipe que toma conta do cartão de crédito, e por aí vai. Aí a gente conseguiu separar em alguns domínios. E essa é uma arquitetura, como eu já falei, vem evoluindo desde 2018. Beleza, eu falei da primeira camada. Faltam só 120 camadas, tá? E aí, tratou das contas, agora a gente pode expandir. Sim e não. Aí a gente lançou outra estratégia para a expansão, chamada de shards. Shards é um conceito muito utilizado para banco de dados, onde você divide os dados em componentes menores ou partições menores, né? Você reduz a complexidade, isola e consegue crescer. Só que no Nubank a gente fez uma coisa um pouco diferente. A gente não fez sharding só das bases de dados. A gente shardeou tudo. Então, sistemas e bases de dados são shardeados hoje por alguns parâmetros e funcionam isoladamente. De forma que, se eu tenho um problema em um shard, aquele problema vai ou pode afetar alguns poucos clientes, mas não todo o ecossistema. E aí, esse modelo é um modelo que visa exatamente isso. Não propagação de falhas, além de permitir o crescimento, né, porque ele ficou muito mais simples de escalar. Escalar é simplesmente replicar um shard, fazer um novo shard. E além de permitir essa escalabilidade maior, ficou muito mais fácil também a gente calcular a capacidade futura de uso do shard, porque a gente já tem ideia de como os outros shards funcionam e ficou mais simples a gente fazer essas estimativas, tanto de custo quanto de uso de recursos. Tranquilo, gente? Boa noite. A minha dúvida é qual seria a diferença entre um shard e uma instância nova de um microserviço, por exemplo, sendo replicada dentro do seu cluster, né? O shard tem vários microserviços lá dentro. Qual é a diferença? E também a gente observou, a gente estava conversando, que pelos números que o Diogo trouxe para a gente, são 4.000 microserviços e 7.000 load balancers. E a gente estava se questionando se tem alguma relação aí. Não, beleza. Primeiro, respondendo sobre os shards, né, todos os microserviços são replicados em todos os shards, como instâncias específicas de cada microserviço, que vão acessar uma base de dados própria daquele shard, que tem dados de usuários daquele mesmo shard, entendeu? Faz sentido? Isso. Mas os microserviços eles são deployados, tem até um slide que fala mais na frente sobre isso, são deployados simultaneamente em todos os shards. Os balanceadores é porque os microserviços têm ambientes diferentes, né? A gente tem ambientes de stage, tem ambiente de production. Então,
naturalmente já duplicaria a quantidade de balanceadores. E nesses números não está incluído tudo. Está incluído só as coisas principais, os sistemas mais cores, e alguns dados da parte de processamento de dados não estão incluídos aí, que é uma coisa meio apartada aqui, e eu resolvi não colocar para também não assustar muito. Aí, falando sobre o Datomic é o nosso banco de dados, né? O Datomic é um banco de dados desenvolvido em Clojure, e ambos são mantidos pelo próprio Nubank. Não sei se vocês sabem dessa informação, mas o Nubank adquiriu a empresa que desenvolveu tanto o Clojure quanto o Datomic. E aí, as nossas bases de dados, logicamente, também estão chardeadas, né? E o Datomic utiliza um conceito de transactor, que é o componente que faz exatamente isso, o transactor, né? Ele toma conta das transações de leitura escrita no banco de dados. E a gente usa como a camada de storage do Datomic aqui, o DynamoDB, certo? É legal que um transactor compartilhado aqui permite que vários serviços possam se conectar a ele simultaneamente. Então, além de outras formas a gente tem de comunicar entre serviços, uma base de dados pode ser consultada, geralmente só um serviço escreve e outros fazem consulta nela. E aí a gente entra no Kafka, que é o nosso sistema de mensagens. Alguns chamam de eventos, aqui a gente chama de mensagens. Também está chardeado, então cada shard tem a sua infraestrutura de Kafka. Basicamente, o Kafka é o serviço que permite a intercomunicação entre os microserviços de forma assíncrona, né? E a estrutura do nosso Kafka não é nada muito diferente do que você vai encontrar no mercado. A gente tem os clusters de Kafka. Dentro desses clusters, temos os brokers. Dentro dos brokers são hospedados os tópicos e as suas partições e réplicas. Beleza, a gente falou sobre AWS Accounts, falou sobre Kubernetes, Shards, falou sobre Datomic, Kafka. Mas como é que a gente faz o deploy dessas coisas? Como é que a gente faz o deploy dos serviços aqui? Como é que os serviços entram no ar? A gente construiu a nossa própria ferramenta, chamada Nu Workflows. É uma ferramenta baseada no Tekton, que é uma ferramenta de mercado, né? E ela é quem permite que a gente consiga fazer essas mudanças de código serem aplicadas em múltiplos ambientes e shards simultaneamente. Claro que tem estratégias de deploy, tem estratégias de CI/CD, mas falando de maneira mais genérica, assim, a gente consegue aplicar tudo de uma vez. Outra coisa bem interessante do Workflows é que, na medida que ele faz deploy de código, ele atualiza uma base de metadados de forma automática a cada modificação de código. Então, contratos de serviços entre microserviços, por exemplo, o microserviço mudou a forma como ele trata tal dado. Automaticamente, os outros microserviços já vão saber, porque a nossa base de metadados já é atualizada automaticamente. E, por último, essa ferramenta também faz tudo o que uma ferramenta de CI/CD de mercado faz, como checks de código, né, lint, testes unitários, testes de integração, check de dependência, a questão também que eu acabei de falar de contratos, mensagens, etc. Aí a gente entra num assunto que não tinha tocado ainda, que é ETL. Beleza. Tem todos aqueles números lá, aquilo deve gerar um catatal enorme de dados. E como é que a gente trata esses dados? Como é que a gente faz análise? Como é que funciona o Big Data aqui? Basicamente, tudo que os microserviços escrevem em Datomic,
e Kafka, automaticamente são tratados por uma camada de ingestão, depois passam por uma camada de processamento dos dados e, por último, são disponibilizados numa camada de serviço, né, para todas as nossas ferramentas de BI, dashboards, consultas, o retratamento de dados poderem acessar. E mais interessante ainda, que essa camada retroalimenta os microserviços com informações anteriores, já processadas, tal. E isso facilita muito, principalmente para um banco, que precisa, sempre quando vai fazer uma transação, checar o histórico de alguma coisa, para saber se aquela transação pode ser realizada ou não, por exemplo. E agora vamos entrar no assunto, tá? Tá tranquilo? Tá claro? Alguma pergunta? Não, né? Quer fazer outra? Vamos falar um pouquinho. Beleza. A gente mostrou os números, deu uma pincelada aqui como funciona a arquitetura e como é que a gente gerencia esses recursos para que aquele valor de custo de serviço seja 80 centavos de dólar, 85% menor do que o mercado. Como é que a gente faz isso? O primeiro conceito que a gente precisa entender é o conceito de multi-tenant, né? Em português, tenant quer dizer inquilino, e um sistema multi-tenant, basicamente, é um sistema seria uma instância de serviço, ou de uma plataforma, ou de uma infraestrutura, que pode servir a vários inquilinos, ou vários clientes, ou várias aplicações ao mesmo tempo, em um sistema compartilhado de recursos, né? Então, por exemplo, quem aqui usa Gmail, por exemplo? É um sistema multi-tenant. Tem vários usuários conectados na mesma plataforma, que embaixo dela é a mesma infraestrutura, toda compartilhada para aquela quantidade de usuários. Entendeu? Então, esse é o conceito de multi-tenant. Uma coisa importante é que o multi-tenant tem que garantir o isolamento dos dados entre os tenants, claro, e por baixo do multi-tenant há um compartilhamento de recursos. Como a gente está falando de infra, então é compartilhamento de recursos computacionais, recursos de rede, recursos de armazenamento, etc. E esse compartilhamento de recursos é que é a chave para a eficiência, porque você usa o mesmo pool de recursos para diversas atividades, ao invés de ter instâncias específicas daquelas infraestruturas e plataformas para um único inquilino, um único cliente, uma única aplicação. A gente também usa aqui o conceito de single tenant, onde a gente tem recursos dedicados para determinados sistemas, mas é um uso bem menor e para casos muito específicos, né, onde precisam mais controle, customizações bem específicas, mas a gente faz sabendo que é uma coisa menos eficiente em termos de uso de recurso e também financeiramente. Até porque tudo na nuvem, no final das contas, é bilado, né, que a gente fala, vira uma fatura no final do mês. Então, é infinito, mas a conta também pode ficar infinita, tá? E aí, depois de falar um pouquinho sobre o conceito de multi-tenant, a gente entra nas camadas da infraestrutura. Poderia ter mais camadas abaixo, também mais acima. Eu tentei resumir nessas aqui. Basicamente, a gente tem uma camada de cloud. Vamos falar AWS, que é nosso principal provedor. Essa cloud, abaixo dela, basicamente, são data centers, são máquinas físicas, são computadores, no fim das contas. Acima dela, ela é separada em regiões. Cada região dessa é representada por diversos data centers. E, acima disso, existe uma camada de abstração, ainda na camada da AWS, de computação, de storage, database e network. Na AWS e em outros provedores de nuvem, você pode ir um pouquinho além, né, porque a gente está falando aqui de Infrastructure as a Service, mas a AWS também fornece plataforma como serviço e software como serviço também. Mas o assunto hoje é Cloud Infra, né? Beleza.
acima da camada AWS, nós construímos uma camada chamada de baseline, que adiciona aos serviços AWS vários parâmetros e controle de segurança. Então, tudo que roda no Nubank, primeiro passou pela camada de baseline. Antes de uma conta entrar em produção, uma conta AWS entrar em produção, todos os itens de baseline têm que serem deployados. E aí, itens de segurança, questões de logs de auditoria e também as configurações de como pagar a conta, né? Nós abstraímos também a camada de rede aqui, que nessa nossa estratégia multi-account, uma das dificuldades, né, nem tudo são flores, né? Era Pangeia, tinha vários problemas. Multi-account, nós também temos alguns desafios. E um dos desafios é como interconectar essas contas. E aí foi construída toda uma camada de abstração de network para poder essas contas poderem se comunicar entre si. E acima da camada de network, a gente tem uma camada de infraestrutura, outra camada de storage database, e aí vem as plataformas, né, que a gente chama aqui de capabilities. Tem capabilities de Kafka, Kubernetes, tem sistemas de métrica, logs e tracing, e na parte de database, a gente tem o Datomic, tem outro sistema que é de Doc Store, para armazenamento de documentos, sistemas de cache e o Object Storage, que é uma abstração do S3, né? E só depois que a gente constrói todas essas camadas é que a gente faz o deploy das aplicações, que podem ser microserviços, podem ser jobs agendados, podem ser, na AWS, lambdas, serverless, sistemas de ingestão da ETL, sistema de autenticação e vários outros. Toda a parte, desde a cloud até a camada de infraestrutura, storage database, a gente tem todo um sistema de infraestrutura como código que faz o deploy disso. E também a gente faz todo o acompanhamento e monitoramento da capacidade, né, aqui na lateral, que perpassa todas as camadas. Então, gerenciamento de recursos não é uma coisa só de infra, mas é um serviço. Lembra que eu falei? Dos 2.500 engenheiros, todos os engenheiros no Nubank estão preocupados com isso. O cara vai lançar um novo microserviço, ele tem que fazer uma análise de capacidade para entender se aquele serviço cabe no lugar onde ele vai colocar. Entendeu? E se o custo está adequado. E se ele, como a gente utiliza um sistema multi-tenant, se o lançamento daquele microserviço não vai causar impactos nos outros microserviços já funcionantes. Bom, o Dantas gostaria de fazer a pergunta primeiro? Pode fazer. Opa, tudo bem, Diogo? Só uma dúvida, eu fiquei com o conceito da questão dos shards e dessa arquitetura multi-tenant. Isso não seria um pouco contraditório? Porque, de um lado, a gente está multiplicando os recursos e, de outro lado, na multi-tenant, a gente está reaproveitando isso. Como é que a gente consegue gerar essa solução para a arquitetura? Não sei se eu entendi alguma coisa confusa, mas como que a gente consegue aplicar esse shards e a arquitetura multi-tenant? Tá. Não, beleza. Não, eu acho que eu entendi. Deixa eu voltar um slide aqui. Os shards estão aqui, ó, nessa camada de infrastructure. Então, você tem uma conta AWS, dentro da conta AWS tem todas essas camadas, e na camada de infrastructure, na verdade, são vários shards separados. Entendeu? Ele fica nessa camada. Mas abaixo dele, tem vários recursos que são compartilhados com todos os shards. Mas uma camada independente dele, entendeu? Está abaixo. Entendi, muito obrigado. Só complementando, a parte de multi-tenant é que alguns serviços reaproveitam algumas coisas de outros serviços na mesma conta AWS, entendeu? Então, por isso que existe essa ideia de multi-inquilino, que aí você tem uma melhor performance de aproveitamento daquela conta.
Agora, o Dantas trouxe todo esse conceito de arquitetura. Ele... Pode fazer mais Opa, uma pergunta? desculpa. Pode falar. Imagina, tudo bem. A gente ficou na dúvida se vocês têm algum mandato de arquitetura que diz quantos microserviços por conta, o que determina que você vai abrir uma conta nova ou não. Aquele desenho do slide anterior me parece ser uma visão tipo, de microserviço, né? Eu vou fazer uma implantação, então ela vai estar dentro de uma conta, vai ter aqueles guidelines ali de billing e tudo. Vocês têm uma cota, assim, uma estatística? Não tem uma cota, porque a demanda projetada de cada microserviço é diferente. Às vezes, um microserviço é um serviço colateral de outro serviço que não vai ter tanta demanda, não vai gerar tanta demanda de computação, ou de network, ou de memória. Então, para cada microserviço tem que ser feita uma análise específica. Quando um business domain que cuida de vários microserviços está ficando muito grande, a gente convida eles a mudarem de conta. Né? Diz, vocês estão ficando muito grande para estar num ambiente multi-tenant com vários outros business domain. Vocês já merecem um ambiente multi-tenant de vocês, entendeu? Mas assim, é um monitoramento ativo, diário, proativo, e sempre pensando em evitar problemas. Posso fazer uma outra pergunta que eu acho que tem a ver? Eu estou achando muito interessante a palestra, inclusive, muito legal. Mas vocês devem ter sistema de monitoramento, tipo alarme, né? Para quando o billing está chegando num determinado limite e tal. O quanto disso chega para as pessoas desenvolvedoras, né? Porque imagino que vocês estão lidando diretamente com os limites, a gestão da nuvem e tal, mas se eu fosse uma pessoa dev aqui no Nubank, o quanto eu ia saber que a minha aplicação está chegando perto de estourar o limite da conta? Quando você virar dev aqui no Nubank, você vai receber uma mensagem dizendo o que é que você está fazendo aí nesse microserviço, cara. Tem uma equipe específica aqui, acho que é uma BU, né, chamada CFM. Acho que eles são BU, uma Business Unit específica para gerenciar o financeiro da nuvem, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, mas seria, assim, acho que uma semana de conferência para a gente explicar o que eles fazem. Mas, em resumo, eles conseguem dizer qual é o custo de um microserviço. Conseguem chegar nesse nível e dizer assim, o seu custo com S3 é tantos $1.000 por mês, por exemplo. Entendeu? Então, se tiver um microserviço, vamos chamar assim de ofensor, né, um cara que está usando muito a nuvem, ele vai ser convidado a explicar o que é que está acontecendo, né, e a gente entender se realmente aquele uso e aquele billing daquele microserviço faz sentido, ou se é algum problema de configuração, a parametrização errada. Né, às vezes, foi feita uma configuração de scaling muito acima do que aquele serviço precisava. E falando de scaling, a gente tem um sistema de right sizing também. Então, você, como dono de microserviço, vai lá e determina, eu quero que eu tenha desejado, sei lá, 10 pods, cada pod com 2 cores de CPU, 8 GB de RAM. A gente faz as análises e determina que você não precisa disso tudo. E automaticamente o sistema de right sizing vai lá e muda a sua configuração. Baixa para meio core de CPU e 500 MB de RAM, está bom demais. Não precisa mais que isso. Entendeu? Então, tem várias ferramentas e sistemas monitorando uso e financeiro também. O monitoramento não pode ser só pelo uso, não pode ser só pelo financeiro. Tem que vir dos dois lados. Mais alguém? Podem fazer perguntas, gente. Eu gosto de responder perguntas. Opa. Eu queria entender se os shards, eles têm comunicação entre si. Então, se um shard pode comunicar com aplicações de outro shard. Ou se eles têm um isolamento de comunicação. O padrão é não comunicar, mas alguns microserviços têm essa permissão específica para comunicar em mais de um shard, ou entender se determinado microserviço está funcionando em outro shard. Existe isso. Mas o padrão é não comunicar.
Isso aí são exceções e configuradas caso a caso. Boa noite. Tá ligado? Tá. Meu nome é Sara e eu trabalho numa instituição financeira também. E lá, tentando falar o nome, lá, tipo assim, tem no meu time, na minha squad, uma pessoa específica de FinOps. Então, eu fiquei em dúvida que você falou que tipo, tem alguém que só monitora isso. Então, no time específico de vocês, não tem, tipo assim, uma pessoa que saiba, que lide exatamente com isso, um ponto focal. Ou, tipo, vocês não cuidam, tipo, vocês só botam lá o que vocês sabem, aí recebem um alert, alguma coisa, se caso passar. Não, muito boa a pergunta. Eu não sei se eu posso responder, né? Que você é meio que espiã, assim. Muito boa a pergunta. Aqui, a gente... O pessoal do CFM tem tentáculos em todo lugar, tá? Então, todas as business area tem alguém que cuida disso. Internamente, a gente chama de cost champion. Mas, sim, tem uma pessoa financeira e ninguém gosta dela. Legal, legal. Obrigada. Bom, pessoal, só recapitulando, né? O Dantas trouxe aqui a visão de arquitetura, a parte de gerenciamento, né? E como que a gente chega ali nos 80 centavos por cliente, né? Isso vai muito de encontro com as próximas questões aqui, que são os limites, né? Vou fazer algumas perguntas com autorresposta, é claro. Se existem limites para plataformas. É perfeitamente importante entender que as plataformas e a infraestrutura ela é finita, entendeu? Por quê? Porque quando a gente tinha na era, pelo menos aqui o pessoal é muito novo, né? Na época que eu comecei a trabalhar, a gente tinha PDC e data center físico. Então, o que acontecia nesses data centers físicos? Tinha alguém monitorando, alarmava um disco, um CPU, alguém notificava ou fazia alguma ação paliativa. Se não desse certo, no final de semana, alguém abria uma Gmood e ia lá aumentava o disco do servidor. Aqui a gente não tem contato direto com o hardware. Então, para a gente, parece que é infinito aquilo, né? Só que essa falsa ideia de infinito pode gerar problemas para vocês, caso a gente escale muito nossa infraestrutura. E levando em conta que a infraestrutura virtual, né, ela é finita, nós podemos, se exagerar, ter consumo e excesso de recursos compartilhados, que pode levar à degradação da performance, né, e a estabilidade e indisponibilidade, né? Olhando aqui, nosso exemplo, a gente aqui olha, um microserviço depende de um bom funcionamento de vários sistemas. As camadas abaixo, né? Que no Dantas mostrou os níveis de camadas anteriormente. A gente tem o Kubernetes, o Kafka, Datomic, SSD, Network e a própria AWS, né? Então, é entendível que a gente tem que olhar, é importante que a gente entenda que a plataforma ela é finita, tem essas limitações, né? Então, dito isso, olhando agora para a responsabilidade. No Nubank, a gente trabalha muito bem essa parte da responsabilidade da nossa infraestrutura, e cada time do Nu, seja infra, plataforma ou aplicações, né, eu falo aplicações, o cara que coda para mobile, é responsável por entender a capacidade e limitação dos seus serviços. Isso entra de encontro com o que o Dantas trouxe. Será que o meu serviço cabe naquele shard? Será que o meu serviço cabe naquela couch? Será que eu vou estourar algum outro serviço se eu colocar ele lá? É uma boa pergunta que a pessoa tem que fazer. É avaliar o impacto dos padrões de utilização de recursos compartilhados pelo seu sistema. E, além do mais, ele vai ter que analisar, depois de deployado, em produção, e entender quais que são as métricas de evolução do seu serviço. E, com isso, ele vai ter um range ali que é normal para ele, e, proativamente, os times devem comunicar a infra e a plataforma sobre variações de consumo e operações fora desses padrões usuais, que aí a gente toma alguma medida e resolve esse risco. Existem limites para a nuvem?
A resposta direta é sim. Existe um limite para a nuvem. Por mais que a gente parece, escala infinitamente, não. Por trás da nuvem, a nuvem é um software de gerenciamento. Por trás da nuvem existem data centers. Por mais astronômicos que os provedores possam ser, eles ainda têm a limitação física de hardware, limitação física de energia elétrica, limitação física de componentes como pessoas. Então, eles mesmo têm a capacidade de inferir limites aos seus serviços, além de inferir limites de serviços aos seus recursos, né, internos. Para quê? Para prevenção de abuso e sobrecargas. Essa questão de abuso e sobrecarga entra também um pouco da questão de segurança. Porque se você não tem um limite, alguém pode abusar dessa sobrecarga e, sabe, forçar muito um servidor escalando um monte de EC2 lá dentro, por exemplo. Então, a gente tem a segurança e isolamento ali. Porque quando você olha para uma cloud pública, você tem, dentro dela, vários clientes compartilhando o mesmo servidor, por exemplo, só que tem um isolamento virtual, por exemplo. E, além do mais, eles têm um controle de custos de cada cliente e um planejamento de performance, né? Então, para que eles entreguem dentro do SLA que ele é proposto, eles têm que ter esse tipo de ação. Aqui, né? Aqui é o exemplo do AWS Service Cotas. O Service Cotas, ele é nosso limits, né? Então, dentro do AWS Service Cotas, temos, por exemplo, recursos que são limitados por região, ou um recurso é global, ou então um recurso é limitado por ele mesmo, né? Por exemplo, você tem uma capacidade de 100 buckets em determinada conta, você pode escalar ela em determinado momento. Você tem algumas formas de fazer isso, se você for necessário, mas é entendível que você tem que ter uma observabilidade disso para evitar risco, né? Proativamente, você tem que ter essa observabilidade dos seus limites quando se trata de altas infraestruturas, como que o Nubank lida aqui dentro. Agora, falando sobre um pouco de análise de gestão contínua de capacidade. A gente desenvolveu internamente um processo, né, em que a gente faz toda a análise dessa capacidade, né? E tudo isso gira em torno da capacidade das cotas que a gente tem hoje aplicadas na AWS. Elas são relacionadas às restrições, né, da capacidade dos provedores, plataformas e seus componentes, né? E um monitoramento contínuo. O monitoramento contínuo serve para identificar e mitigar proativamente riscos que possam levar a problemas de performance, estabilidade, instabilidade e custos, né? Às vezes, como eu falei, pode existir certos tipos de ataques que vão onerar muitas EC2 que são caras, né? Então, se a gente tem uma análise de custos ali, a gente consegue até identificar pelo custo alguma anormalidade desse tipo. Então, a gente tem uma análise intensiva dos dados para a detecção de anomalias. E aí, a gente tem um planejamento contínuo dessa capacidade. Então, por exemplo, a gente vai mostrar daqui a pouco a ferramenta, mas se a gente tem lá alarmado alguma coisa, a gente entra em contato com o owner daquele serviço, conversa com ele, identifica e monta um plano de ação para corrigir aquele risco. Agora, entrando em os limites da AWS. Sim, a AWS ela tem limites. Como que a gente resolveu isso? A gente desenvolveu uma ferramenta que é o AWS Limit Smoke Detector. Ele é uma ETL automatizada que une várias fontes de capacidades de infraestrutura. Essas diversas fontes, elas montam para nós um painel de insights, que aí, com essas capacidades analisadas, a gente determina se a gente precisa avisar, tomar uma decisão, criar um plano de mitigação, que é o que o Dantas vai começar
a demonstrar agora a arquitetura do Smoke Detector. Valeu, obrigado. A gente está focando aqui nos limites AWS, né? Porque é a nossa camada, a gente é de Cloud Infra, né? E tem outras camadas que a gente toma conta também, mas cada plataforma no Nubank é responsável por analisar os seus próprios limites, né? E ter sistemas de monitoramento de tudo isso para prevenção contra falhas. Isso aqui é uma tela de um dos nossos dashboards do Smoke Detector. Como o nome diz, ele é um sistema de triagem e detecção de fumaça. Então, basicamente, a gente tem... Deixa eu pegar o mouse aqui. A gente tem aqui, começando por aqui, o nome da conta AWS, qual a região, qual o serviço e qual o recurso e qual o uso atual daquele recurso versus a cota que está aplicada para ele, né? Então, você vê logo de cara aqui, pô, os caras já estouraram, aí chegaram a 100%, né, de VPC. No caso do VPC, especificamente, VPC é rede, é a base da rede, da infraestrutura de rede, e não se cria VPC todo dia, né? Depois que a gente sobe a conta, nenhuma VPC nova deve ser criada. Então, isso não é nada para se preocupar, porque eu quis deixar aí os 100% só para mostrar isso. Beleza. E a gente olhando outro recurso aqui, deixa eu pegar um que não esteja azulzinho, seria um recurso da conta B, de uma conta chamada BR, na região de São Paulo, um serviço chamado EBS, e basicamente quantidade em volume de dados do storage EBS. EBS, para quem não conhece, é o disco que vai atachado na máquina virtual da AWS, que se chama EC2. Então, o disco que você tem no seu computador é equivalente a um EBS, né, EC2. E aqui ele está nos dizendo que a gente está usando nessa conta 8,5 mil terabytes de dados atachados em EBS. 8,5 petabytes de dados atachados no EBS. E hoje a nossa cota aplicada é de 11 mil, no caso de 11 petabytes, que equivale a 77% de utilização. E aí a gente faz um forecast, né, uma estimativa de em quanto tempo essa cota vai ser estourada, em meses. Então, se nenhuma ação for tomada, em 27 meses, a gente não tem mais discos EBS. Não tem mais espaço nos discos. Não tem como subir mais discos. Certo? Só que isso não é um grande problema, porque a gente vai lá na AWS e diz, AWS, essa cota está muito baixa, por favor, sobe. Entendeu? Mas a gente precisa dessa ferramenta para que a gente gerencie isso. E, preventivamente, a gente, muito antes de ser atingida, a gente possa fazer essa solicitação de cota. Beleza? O que vocês viram é o resultado final da ferramenta, né, um dos dashboards, mas é uma ferramenta que foi arquitetada junto com o time da AWS. Essa foi a primeira sugestão da AWS de arquitetura. Eu coloquei assim a imagem bem feia mesmo, para ninguém conseguir ler mesmo. Eu não quero entrar muito em detalhe nela, porque não é como funciona hoje. Mas, assim, só para falar que a gente sempre está conversando com a equipe do provedor, né, e conversando com os diversos times do Nubank para a gente poder montar esses sistemas de gerenciamento de capacidade. Então, isso aqui seria a primeira sugestão que a AWS nos fez de arquitetura, que não foi totalmente aceita por nós, mas nos trouxe vários insights, principalmente em como extrair esses dados das contas e como fazer o setup disso em múltiplas contas, né? Que já é mais uma complexidade para a nossa estratégia multi-account. Como é que eu gerencio as baselines e aplico as baselines em todas as contas de uma vez e garanto que todas as contas estejam dentro do padrão que a gente deseja. Aí a gente fez um sketch da nossa arquitetura. Basicamente, a gente usa várias ferramentas para extração de dados. Uma delas é uma ferramenta open source, chamada Cloudquare, que bate nos provedores de nuvem, principalmente a AWS, nas APIs da AWS, como o Service Cotas, e junta isso com vários outros dados do NUL,
também com algumas coisas, dados inputs nossos de gerenciamento, joga tudo isso no BigQuery, que é do Google. Então, a gente analisa os limites da AWS no Google. Tá? Parece estranho, né? Mas é isso. E lá no Google a gente faz uma análise temporal, né? E a partir dessa análise a gente faz detecção de anomalia, predição e forecast. E isso cai na nossa ferramenta chamada Smoke Detector, que vai gerar dashboard, notifications e actions. Entrando um pouquinho na arquitetura, eu acho que isso aqui deve ser 1/10, vai lá, do desenho completo. Tem muita coisa mais para a direita aqui, o negócio vai crescendo. Mas é uma coisa que eu queria destacar hoje aqui, uma parte do workflow, né, que funciona com extração de dados através do Cloud Query, que automaticamente consegue chegar em todas as organizations da AWS. Alguém não conhece a organization da AWS? Alguém conhece? A organization da AWS é uma estrutura hierárquica, um serviço que faz uma estrutura hierárquica das suas contas na AWS. Então, quando você tem uma estratégia multi-account, a AWS lançou esse serviço para facilitar o gerenciamento. E você consegue agregar, o principal serviço do organization é agregar o billing de várias contas em uma única conta. Isso facilita muito o gerenciamento. E tem várias outras coisas que ela faz também. Então, o Cloud Query consegue detectar todas as contas das nossas organizations, né, e buscar as informações disso, joga no BigQuery snapshots do estado do uso dos recursos naquele momento. E aí tem outra rotina que pega esse estado, transforma numa série temporal e guarda isso em datasets time series. E aí a gente entra em outro workflow, que é o workflow de dados. Basicamente, vou repetir algumas coisas aqui. A gente tem três serviços da AWS que dão informações sobre o uso de recursos. É o CFC Cotas, o CloudWatch, que trabalham em conjunto para fornecer esses dados, e outra ferramenta chamada Trusted Advisor. Trusted Advisor, além de limites, também dá insights sobre segurança, performance, reliability e outras coisas. E aí o Cloud Query consulta todas essas APIs, né, da AWS, além também de consultar a API dos serviços. O que a gente não consegue de informação via Service Cotas, Trusted Advisor e CloudWatch, que são as ferramentas específicas para isso, a gente vai na API e faz a conta. Por exemplo, a AWS não conseguia nos dar a conta de quantos buckets tinha numa conta. Não tinha, por essas ferramentas. O que a gente fazia? Uma consulta direto na API do S3, que é quem gerencia os buckets. Lista os buckets, canta e tem o número. E aí o Cloud Query tem os plugins para cada API dessa da AWS. Outros provedores de nuvem também estão plugados no Cloud Query. A gente tem informações sobre OCI, GCP, qual é o outro? E Cloudflare, que a gente usa aqui também. Além disso, tem os inputs de gerenciamento nossos, que são inputs manuais. Tem outra ferramenta chamada CloudZero, que faz a parte do billing, a gente extrai informações deles também. E também tem os inputs das plataformas. Acelerando um pouquinho aqui, a gente junta tudo isso e chega num componente chamado Growth Limits ETL, onde todos os dados estão unidos ali. E, a partir disso, a gente faz uma denormalização dos dados, dimensiona para ficar mais fácil de fazer as análises. E aí a gente cria views pré-formatadas, alguns modelos de queries específicas do Smoke Detection, e a gente chega nas Smoke Tables, né, que é quem vai dar as informações sobre a triagem que a gente quer. E também a gente guarda o histórico disso. Tá? Então, a gente tem o passado também, não só o dado atual. E, a partir desses dados e dessa ETL, a gente consegue gerar dashboards, reportes específicos, periódicos, a gente faz também, notificações automatizadas
e insights para a tomada de ações necessárias para resolver os problemas detectados. E aí, era isso que a gente ia mostrar para hoje, né? A gente não entrou muito nos limites das plataformas, porque nosso tempo também é limitado, né? Não dá para falar de tudo. E eu queria deixar algumas coisinhas para vocês levarem, como um resumo do que a gente falou hoje, né? Basicamente, a gente hoje opera em patamares muito grandes, assim, pensando em termos do Brasil, acho que é um dos maiores patamares de uso de cloud no Brasil, com certeza, e não fica muito abaixo do pessoal lá fora também. E aí a gente precisa aqui estar sempre evoluindo nas nossas práticas, né? Uma evolução bem importante que está totalmente relacionada a gerenciamento de recursos foi aquela que eu tratei lá, que a gente mudou de estratégia Pangeia, conta única, para estratégia multi-account, que a gente conseguiu desacoplar os sistemas, diminuir o risco operacional e também diminuímos bastante a complexidade para isolamento dos sistemas, e isso deu um ganho de escala muito grande para a gente. Também é muito importante entender, né, que isso aqui é específico do time. Sim, a gente tem que entender as necessidades de cada time em escalar, entendeu? E aí entender, e a partir disso a gente criar novas coisas, novas formas, mudanças de arquitetura, que seja, por exemplo, a gente criou Shard para crescer, multi-tenant para fazer o compartilhamento de recursos. Então, isso aqui é uma rotina no banco. Por exemplo, eu passei hoje o dia inteiro falando sobre arquitetura, né, com diversos times. Então, é uma coisa constante, é uma coisa que não sai da cabeça de todo mundo. Já está no DNA aqui do Nubank. Alguém vai subir um microserviço, já fica na cabeça, pô, quantos usuários vão conectar aqui? Quantos TPS eu vou precisar para esse serviço, né? Transações por segundo. Então, já é uma coisa assim no DNA da engenharia aqui. Outra parte bem importante para a gente garantir a eficiência, né, a estabilidade, esse bom gerenciamento de recursos, que a gente falou aqui bastante, e monitorar ativamente e avaliar continuamente o consumo dos serviços, que deve ser responsabilidade de todos os times. Está falando de um ambiente muito complexo. Então, eu e Elton, e o nosso time, que é um time não tão grande, não tem capacidade de avaliar tudo. Então, é uma responsabilidade geral da engenharia do Nubank. Isso está bem tranquilo aqui. E essas são as pessoas que fazem tudo acontecer aí nessa parte de limites. Palmas agora. Eu não sei se vocês querem sentar, querem ficar em pé, se quiserem dar uma descansadinha. Bom, primeiro, obrigada. Foi legal que a gente já teve uma interação assim intermediária, né, aqui com o público presente. Então, eu vou passar para a primeira pergunta que a gente recebeu aqui do online. Tá? E a pergunta do Tiago, que falou: Nubank utiliza bastante a AWS, como foi mostrado pelo Elton. Mas gostaria de saber se há consideração em utilizar uma estratégia multi-cloud, linkando com o crescimento constante da empresa. Bom, ele citou seu nome, eu estou mandando para você. Bom, respondendo o Tiago, existe o interesse, né, de ser multi-cloud, mas primeiro a gente tem a estratégia multi-account para tratar. Então, a gente ainda tem muito que trabalhar em multi-account, a gente tem muita coisas que a gente tem no nosso Well Architect interno trabalhando nisso, né? Então, hoje a gente tem a ideia, mas não é não é de pré-imediato ter soluções multi-cloud por enquanto. Por enquanto, a gente tem ainda muita capacidade de trabalhar com a AWS em cenário multi-account. Eu vou complementar um pouco aqui. Primeiro, como Nubanker, e dizer assim que a AWS tem sido um parceiro que tem atendido a gente em quase 100% das nossas demandas, e essa decisão de ser multi-cloud ou migrar para outras clouds
envolve também relacionamento, né? Então, não é só uma questão tecnológica, apesar de a AWS estar à frente, na maioria dos serviços, à frente das outras clouds. Então, não é uma decisão só de cloud infra, envolve também financeiro, envolve também alta complexidade para você migrar esses sistemas ou transformar os sistemas para que eles sejam compatíveis com multi-cloud, apesar de a gente usar Kubernetes, mas tem vários outros detalhes que precisam ser avaliados para isso. E aí, agora não falando mais como Nubanker, faz 23 anos que eu estou no mercado de TI. Até novembro do ano passado eu era consultor, empresa própria. E comecei a trabalhar com a AWS. Eu estudo a AWS desde 2006, quando foi fundada. E comecei a trabalhar com a AWS desde 2008. Na empresa que eu trabalhava, a gente era parceiro da AWS desde 2013. Então, assim, tem um pouquinho de conhecimento sobre a AWS, nuvem. Eu não conheço nenhum caso realmente bem sucedido de multi-cloud. Multi-cloud real. Não é usar o serviço de um, o serviço da outra. É multi-cloud real, que se eu desligar a AWS, a outra cloud atende e nenhum sistema cai. Tudo com escalabilidade automática, com high availability. Eu não conheço nenhum caso de sucesso de multi-cloud real, tá? Mas estou aberto aqui, pode ser que alguém conheça, quiser trocar uma ideia, me fala. E até eu vou complementar aqui, nem estou dando palestra, mas é porque eu estou lendo aqui, né, e no fim do dia o que importa são as pessoas. A gente também tem que pensar em treinamento de equipe, tudo como isso faz mais, né, deixar mais diferente onboarding, o dia a dia e etc. Né? Como a gente viu aqui, a gente faz um pouco de tudo, todas as equipes sabem um pouco dessa infraestrutura, tem que lidar com essa complexidade toda, e se tivessem mais coisas, eu acho que também é uma decisão ligada a isso também, né? Não só essas questões também que vocês falaram. Tem pergunta aqui presencial? Olha. A espiã vai dizer que deu certo o multi-cloud lá. Ó. Eu anotei, peraí. Você tinha falado sobre o Blast Radius, aí eu fiquei em dúvida se, tipo assim, como funciona na prática, porque eu estava estudando Chaos Engineer, né? E eu vi que... Eu não sei como funciona aqui, tipo assim, é uma coisa frequente, é um padrão de complexidade que fazem no processo de algum sistema que estão implementando para testar ele, e aí verem também o Blast Radius, né? Ou se tipo, é algo aleatório, tipo, vou testar aqui para ver como tá. Boa pergunta. Tem uma equipe específica aqui que trabalha Chaos Engineer, não é o nosso time, tá? Eu não tenho muitos detalhes sobre isso, depois posso conseguir para você, mas eu sei que existe sim e o pessoal faz. Para quem não tem ideia do que seja Chaos Engineer, basicamente é você inserir problemas na sua infraestrutura, nas suas plataformas, nos seus serviços, de maneira randômica, para entender como funciona a alta disponibilidade e a reliability dos seus sistemas. Se seu sistema aguenta erros, né? Então, basicamente é isso, você inserir de forma randômica. É isso a pergunta? Isso mesmo. E outra dúvida para vocês dois é curiosidade. Tem alguma área tech que vocês não gostam, que tipo vocês têm dificuldade? Porque eu vejo vocês falando assim e tipo infra para mim é uma coisa bem complicada. Eu sou de dados, né, no banco. E eu sei que tem a ver, então, uma área que vocês têm dificuldade e quais áreas vocês acham que implementam para estar no cargo que vocês estão? Porque, tipo, eu acho que não é só infra, né? Tipo, com certeza são vários aglomeradinhos de várias áreas, tipo, para você ter o conhecimento para dar certo. Bom,
No Nubank, eu não encontrei nenhuma área ainda que eu não tive nenhuma curiosidade em aprofundar meus conhecimentos ou me adaptar. O que acontece muitas vezes é que a gente precisa ter prioridades naquilo que a gente precisa entregar. Então, a gente vai sempre aprendendo ou se desenvolvendo naquelas entregas à medida do que é demandado para você, né? O Nubank ele é bem amplo na questão de aprendizagem. Você aprende com outras pessoas, que nem eu aprendo muito com Dantas, ele me ensina muita coisa. Essa parte de dados eu trabalhei com ele, ele me ensinou a parte de serialização de dados e tal. Foi muito bacana trabalhar com isso, mas é diverso, né? A gente nunca está fazendo a mesma coisa e eu não vejo assim, eu não gostar, não tem essa palavra no meu vocabulário, pelo menos no Nubank. Complementando rapidinho, eu acho que profissional de TI hoje não pode ter preconceito. Tem que ter uma visão holística das coisas, né? Não adianta dizer, eu sou desenvolvedor mobile, não preciso entender do back-end. Cara, você precisa entender como funciona o back-end, senão você não vai ser um bom desenvolvedor mobile, né? Quando eu entrei aqui, quando eu fui contratado em novembro, ninguém me avisou que eu ia ter que fazer um sistema data-driven, né? Eu era muito mais acostumado, apesar de ter experiência com essa parte de dados, mas eu era muito mais acostumado com sistemas de provisionamento, IAC, etc. E, assim, na real, é não ter preconceito, tá? No final das contas, tudo são bits, né? Ninguém muda isso. Quer dizer, por enquanto não. Teve a computação quântica aí, que é a probabilidade de ser 1 ou 0, né? Aí já é um negócio mais complicado. Mas, então, se eu posso dar alguma dica aqui, é não ter preconceito e aproveitar as oportunidades que te dão para você transformar isso em aprendizado. Então, eu já tinha experiência, mas não tinha tanta experiência com dados. Foi me dada essa oportunidade, fui estudar, e nada melhor para aprender do que aprender fazendo, praticando, né? Então, isso é muito interessante, que o Nubank dá essa chance para as pessoas. Legal. E vocês têm certificação AWS? Tem quantas? Quais? Bom, eu estou para tirar minha primeira certificação Architect em março, né? Tive alguns problemas. Eu ia fazer a prova essa semana, mas eu tive alguns problemas pessoais, então não vou conseguir, tive que reagendar. Mas essa seria a minha primeira certificação, né? Mas o Dantas ali, ele tem bastante certificações. Desde 2009, 2008, 2013. Não, nem são tantas, né? O programa de certificação da AWS nem é tão antigo. Eu tenho certificação de Solution Architect, Security e Practitioner. Se o Nubank me deixasse esse ano, eu queria tirar mais uma, mas eu estou meio sem tempo, entendeu? Mas, assim, se você tem tempo, é uma coisa importante. O mercado... Não vou dizer que é uma exigência de mercado, tá? Porque a experiência cobre a certificação, mas é um diferencial na hora de analisar o currículo. Obrigada. Só um contraponto, né? É importante você, além de entender que a certificação, você realmente entender o que é a cloud, né? O que cada componente da cloud, ele unificado, vai proporcionar para você dentro da sua arquitetura. Não adianta, porque assim, as perguntas de uma certificação, elas são meio que objetivas, né? Então, você estude para a certificação alinhado a entender realmente o que é a cloud, quais são os componentes, qual o momento de você usar uma lambda ou não, né? Porque uma lambda ela tem um estouro de time de 15 minutos. Então, se você tiver uma carga de trabalho que excede 15 minutos, você não vai poder utilizar uma lambda, por exemplo. Então, é entender realmente a arquitetura, não só estudar para certificação. Estudar para certificação é basicamente simples, mas entender a arquitetura, como cada componente se conversa, é bem especial para vocês aprenderem. Beleza. Vocês conhecem o Cloudcast? Tem o quê? Cloudcast da AWS? Se a gente assiste o Cloudcast? Não, vocês conhecem Cloudcast? Não conheço. É um podcast, é isso? Não, é da AWS. É um jogo que você consegue um badge. Sim. Já fiz, já sim. participei. Sim. Já Ah, participei. legal, Sim. então é isso. É muito mais para aprender na prática.
Eu adorei a dica, gente. Obrigada. Nada. Bom, enquanto a gente vai identificando se tem pergunta aqui no presencial, eu vou perguntar mais uma do online. Existe algum motivo pela escolha do Kafka como broker de mensagens ao invés de SNS, SQS, visto que a AWS parece ser a nuvem por trás do Nubank? Olha, eu não tenho todos os detalhes para responder essa pergunta, né? Mas é sabido que o Kafka é a solução que tem mais capacidade de gerenciamento de mensagens do mercado. Então, eu vou passar essa pergunta, porque não é a minha especialidade aqui dentro do Nubank, mas, com certeza, foi feito algum estudo antes de decidir se usar o Kafka, o SQS, ou até mesmo o Kafka gerenciado pela AWS. Se não me engano, o nome do sistema é MFK, se não me engano, alguma coisa assim. MKS, alguma coisa assim. Boa. Vamos passar aqui. Não? Bom, então, com isso, eu abro para vocês, se vocês quiserem dar uma palavra de final. Acho que não, acho que cobriu tudo. É isso aí, pessoal. Agradecer a todos que vieram, ao pessoal que está online, ao pessoal aqui que ajudou a organizar o Meetup, Carol, como é o nome dele, né? Darley, e o Dantas, que me apoiou pra caramba no desenvolvimento do slide, do script e tudo mais. E é isso, gente. Eu espero que tenha sido proveitoso o conhecimento para vocês. Tenham uma excelente noite. Bom, com isso a gente encerra, né? Eu acho que eu espero, na verdade, né, que tenha sido tão proveitoso para vocês quanto a gente que está aqui. Eu acho que toda vez, né, eu sou back-end, mas aí eu sempre trabalhei em time de plataforma e às vezes a gente, quando está estudando, está olhando ali para baixo, mas aí a gente olha ali para o mercado, né, e vê que são tantas camadas e a complexidade. E então, assim, a gente está aprendendo sempre. Eu acho que é um pouco até relacionado com a pergunta, né, assim, de tantas coisas que a gente tem que aprender. E o Meetup justamente está aqui para isso, né, para que a gente possa compartilhar esses conhecimentos e convidar a comunidade para, enfim, estar aqui com a gente, seja como for. Online, presencial. A gente vai ter um momentinho aqui de networking, então, obrigada pela presença e até a próxima. Thank you.